Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Paz do Senhor. Quantos estão vivos nessa noite, diga glória a Deus. Quantos estão vivos, digam aleluia. Vira para esse crente bonito e cheiroso e diga para ele: é hoje. Diga: é hoje que nós sairemos daqui cheios da glória de Deus. Queridos, por gentileza, você que trouxe a Bíblia, pegue, abra comigo. Livro 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1. O Senhor me confiou uma palavra para pregar nessa noite. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Danilo Passos. Meu muito obrigado pelo carinho, pela confiança em nos confiar uma vez mais ser porta-voz do Senhor. Quantos acharam, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espere por mim. Aleluia. Glória a Deus. Diz o texto: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela verdade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe ou não te acovardes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me vergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Diga glória a Deus. Se assente. Feche os olhos comigo, por gentileza. Senhor, uma vez mais diante da tua presença, eu quero me colocar agora. Reconheço que eu não tenho, que eu não faço, que eu não posso e que eu não sou. Mas reconheço que o Senhor pode, que o Senhor tem, que o Senhor faz e o que o Senhor é. O meu pedido nesta noite continua sendo o mesmo. Só mais uma vez. Abra as comportas do céu e nos presenteia com uma nuvem de glória jamais recebida. Essa é a noite que o Senhor tem liberdade para batizar crente com línguas repartidas como que de fogo. Também tem liberdade para renovar crente com línguas repartidas como que de fogo.
Se o Senhor encontrar pelo menos 10 crentes pentecostais que vieram adorar ao Senhor aqui nessa noite. E pentecostal é aquele que adora independente da situação, independente do cenário caótico. Se tiver pelo menos 10 pentecostais para entrar no culto comigo e dar glória a Deus, o barulho que o diabo odeia, eu tenho certeza que nós sairemos daqui debaixo de glória. Senhor, a tua palavra continua sendo o centro de todo avivamento. Então por isso eu te peço uma vez mais, toma minha boca, toma minha mente, que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo para falar com a tua igreja. Assim eu peço e já te agradeço. E só você que crê, diga amém. Tem outro microfone aí? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, escutem isso aqui. Me deixem 20 minutinhos compartilhar um texto da Bíblia com vocês. O Senhor me deu essa mensagem no sofá da minha sala. E o Senhor começou a conversar comigo. A verdade é que não há novidade a falar a respeito de apóstolo chamado por nome Paulo. Ainda mais quando nós ouvimos a passagem aonde é marcado por toda a igreja, a qual Paulo vai dizer a Timóteo: sou prisioneiro de Cristo. E a verdade é que esta fala marca toda a igreja, e nós nos colocamos nesse mesmo papel, aonde dizemos que somos prisioneiros de Cristo. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Escuta isso aqui. A carta a qual Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo de número 2, é a carta final e mais pessoal que Paulo vai escrever. A verdade é que a escrita a qual Paulo vai escrever a Timóteo vai acontecer durante um período por volta do ano de 67 depois de Cristo, pouco antes da sua morte. É verdade que neste capítulo Paulo ele tem como impulsionamento encorajar a Timóteo. Paulo está impulsionando alguém que vai permanecer a dar continuidade àquilo que ele constituiu ou construiu. Paulo, ele nada mais é do que alguém que está se colocando em um papel de um grande líder, que levanta liderados para dar continuidade ao legado. É por isso que Paulo vai começar a escrever a Timóteo de uma forma que mexe comigo, porque nós sabemos que quando Paulo está escrevendo a sua última carta, Paulo não está passando por um momento favorável, Paulo não está passando por um momento de alegria. A verdade é que nós sabemos que este período a qual Paulo está passando e a qual Paulo está escrevendo, Paulo estava preso nas prisões romanas. Pastor Edson, a verdade é que quando Paulo começa a escrever a Timóteo, eu posso ver alguém que está escondendo o nível da sua dor, mas consegue expressar o nível da sua gratidão diante daquele que o chamou. Eu aprendo que um grande líder jamais vai esconder as cicatrizes de você, mas jamais vai priorizar a dor, porque um grande líder, ele sempre prioriza apresentar os benefícios que a dor te proporciona. É por isso que Paulo não começa a falar com a Timóteo de forma de lamentação, mas Timóteo está ouvindo alguém dizer para ele: seja forte, se anima, não se envergonhe, porque eu não me envergonhei. Paulo está dizendo: Timóteo, nas minhas palavras, eu sei que você vai passar por coisas absurdas, eu sei que você vai passar por momentos caóticos e complicados, mas Timóteo, se tem alguém que tem propriedade para falar de ambientes caóticos, sou eu. Mas mesmo dentro de um ambiente caótico, um ambiente de tristeza, um ambiente de abandono, eu tenho uma palavra para você, Timóteo: seja forte, não te desanimes, não se apruma, Timóteo, porque o que Deus vai fazer sobre você, Timóteo, vai ser tão grande, Timóteo. Paulo não está mostrando o nível da sua dor, mas Paulo está mostrando o nível da sua confiança. E isso aqui mexe com o pastor Edson, porque Paulo está dizendo: Timóteo, eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu não mudaria nada daquilo que passei.
não voltaria para trás, porque se hoje posso escrever a você, é porque verdadeiramente valeu a pena ter chegado até aqui. Timóteo, grava bem o que eu vou dizer. Ser prisioneiro em Cristo não é estar ausente de liberdade, mas ser prisioneiro em Cristo é saber que eu sou livre por toda a eternidade. Timóteo, escuta bem isso aqui. Eu preciso que você entenda uma coisa. Lhe foi confiado algo por intermédio das minhas mãos. Timóteo, um dom foi confiado sobre você. E dom não é confiado para ser guardado. Deus não libera dom para que você guarde para você mesmo, porque o dom nada mais tem o propósito do que trazer expansão. Se Deus libera o dom da profecia para que pessoas sejam tocadas por intermédio da sua vida, se Deus libera o dom da palavra, a ciência da palavra, é para que pessoas sejam tocadas por intermédio da palavra que será pregada na sua vida. Se Deus libera o dom da cura, é para que pessoas sejam curadas por intermédio da sua vida. É por isso que Deus não te deu o espírito de covardia. Já viu pessoas falando a verdade? Pastor David, Deus até me deu o dom da profecia, mas eu não sei profetizar. Deus até me deu o dom da cura, mas eu não tenho fé o suficiente para profetizar a cura. Deus até disse que me usaria na palavra, mas eu não sei nem falar direito. Aí Deus parece que está sentando alguém aqui nessa noite e está dizendo: ó, eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de ousadia. É por isso que Deus é muito seleto em escolher os apóstolos, os discípulos que dariam continuidade ao seu ministério. É por isso que quando Deus constitui aqueles que dariam continuidade até o confins da terra, Jesus nunca esteve hábito ou pegar pessoas que não tinham ousadia, não. É por isso que Jesus pegava um João da vida, Jesus pegava um Pedro da vida, Jesus pegava um Tiago da vida. Pastor, por quê? Porque eram homens que tinham ousadia nas suas perguntas, eram ousados a tentar saber um pouco mais daquilo que Cristo queria fazer. A verdade é que quando nós vemos apóstolos fazendo perguntas para Jesus, as perguntas talvez aparecem até um pouco ignorante, mas na verdade não são ignorantes, são pessoas que querem saber quais são as armas a serem usadas após Jesus voltar ao Pai. É por isso que Jesus não entrega nada na sua mão para ficar na sua mão. Jesus está dizendo: eu estou entregando para que haja expansão em você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele sabe a forma de falar com Timóteo. Paulo sabe que Timóteo ainda é menino. A Bíblia diz que Timóteo vai ser encontrado por Paulo numa faixa etária de 17 a 19 anos de idade. Perceba que Paulo não é apenas alguém que chegou agora. Paulo é alguém que tem uma história. Quem tem história não tem o problema de ensinar. Quem tem história não tem o problema de se assentar e explicar: não vai por aqui, faz por ali, não vai ali porque vai dar errado. Quem tem história não tem o problema de dar o ponto de partida na história de alguém. É por isso que Paulo sabe como fala com Timóteo. É por isso que Paulo começa escrevendo: Timóteo, meu filho amado, Timóteo, a qual eu amo, meu menino. E as minhas palavras era Paulo dizendo: eu sei que você está aprendendo ainda, eu sei que você começou ainda, mas me deixa te contar algumas coisas que não te contaram, me deixa te contar algumas coisas que eu não te falei, mas agora eu vou te falar. Talvez não deu tempo de falar quando eu te contei lá em Derbe, lá em Listra, não deu tempo quando eu te tirei do meio da sua avó, quando eu te tirei do meio da sua avó Laide, quando eu te tirei no meio da sua mãe Eunice. Talvez não deu tempo de te contar isso aqui, e você me acompanhou por alguns momentos. Você estava comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, Timóteo. Você lembra quando me prenderam a Silas, e nós começamos a cantar e começamos a orar? Timóteo, você reparou que no meio da minha trajetória muitos me abandonaram, Timóteo, e agora eu estou preso aqui na prisão, e eles também se esqueceram de mim. Mas Timóteo, me deixa te contar algumas coisas que talvez não deu tempo de te resumir. Evangelho é árduo, Timóteo. Evangelho te custa, Timóteo. Evangelho machuca, Timóteo. Evangelho vai te pedir algumas renúncias, Timóteo. Evangelho vai te pedir a tua parentela, Timóteo. Evangelho vai pedir a tua vaidade, Timóteo. Evangelho vai pedir até a tua família, Timóteo. Mas Timóteo, eu tenho uma notícia para você: não se acovarda, Timóteo, e não tenha vergonha de falar a respeito de mim. Eu sou prisioneiro dele, Timóteo, e você também será prisioneiro dele. Timóteo, quando eu te encontrei,
Eu ouvi bons testemunhos de você. Os irmãos de Listra e Icônio davam bons testemunhos de Timóteo. A Bíblia diz que Paulo pega Timóteo, vai circuncidá-lo. Só que entenda uma coisa: o que mais mexe comigo é a fala que Paulo vai dizer a Timóteo. Uma fé não fingida de Timóteo declarada por Paulo. Sabe o que fazia Paulo olhar para Timóteo diferente? Era que Paulo poderia dizer: Timóteo, eu sei que a tua fé não é fingida. Eu sei que a tua fé não é uma fé falsa. A sua fé é como a da sua avó, aquela grande mulher de Deus. A tua fé é como a da sua mãe, aquela grande mulher de Deus. Eu sei que o seu pai não faz parte, mas não tem problema, Timóteo. Eu sei que você tem preservado a fé. E Deus precisa de pessoas que preservam a fé. Deus precisa de pessoas que preservam a fé. É Deus dizendo para alguém: se o pastor Danilo não tiver, eu sei que vai ter Timóteo que vai preservar. Se pastor Edson não tiver, vai ter pastor Timóteo, a sua avó começou, a sua mãe deu início e você permaneceu. Eu preciso te contar algumas coisas, Timóteo. Eu sei que você me acompanhou em algumas missões. Eu sei que você passou comigo em algumas evangelizações. Você lembra de Galacia? Você lembra da Macedônia? Você lembra de Acaia? Lembra de Atenas, Tessalônica? Tu passou comigo, Timóteo. Só que agora tudo que eu queria, Timóteo, olha o que Paulo diz. Timóteo, eu estou aqui desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Paulo está dizendo: Timóteo, eu não vou conseguir mais te ver, porque eu sou prisioneiro dele, e por ser prisioneiro dele, eu não saio mais daqui, Timóteo. Mas eu tenho uma notícia: ainda que eu não te veja pessoalmente, ainda que eu não te abrace, Timóteo, a carta vai chegar. E quando a carta chegar, Timóteo, não se envergonhe, não se acovarde, não se envergonhe, não se acovarde, Timóteo. Eu imagino Paulo na prisão de Roma. Eu imagino Paulo escrevendo. E por que não passou um filme na sua cabeça? Eu imagino Paulo lembrando, escrevendo a Timóteo. E quem diria que hoje eu seria inspiração para que outros fossem continuidade daquilo que eu gerei. Eu imagino Paulo lembrando de quando saiu com uma carta a caminho de Damasco. Eita glória! A caminho de um propósito que era matar. Eu imagino Paulo parando: mas espera lá, eu não me tornei prisioneiro de Cristo porque depois eu aprendi. Eu não me tornei prisioneiro de Cristo porque comecei a pregar. Eu não me tornei prisioneiro de Cristo porque comecei a bater de frente com os hipócritas religiosos. Não, eu me tornei prisioneiro de Cristo porque desde o dia que eu perdi minha visão, quando aquela luz bradou diante de mim e me chamou pelo nome dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? A partir daquele dia me tornei prisioneiro dele, porque a partir daquele dia, desde o momento em que eu não via mais nada, mas ouvia, porque prisioneiro não consegue ver o que está fora, mas ainda tem a capacidade de ouvir quando alguém fala dentro. Eita, prisioneiro não consegue avistar a vista bonita do lado de fora, mas não perde a sensibilidade da voz que fala do lado de dentro. Era Paulo dizendo: eu me tornei prisioneiro quando já não vinha mais nada do lado de fora, mas permaneci ouvindo a voz dele do lado de dentro. Imagino Paulo, Paulo escrevendo: Timóteo, vai dar certo. Sabe o que eu descubro pela história da Bíblia? Deus sempre tem alguém que Ele quer levantar para você ensinar.
Deus levanta um Elias, mas tem um Eliseu preparado. Deus sempre tem alguém que talvez não sabe o tanto que você sabe, mas está disponível na mesma intensidade que a sua para dar continuidade. É por isso que Deus não procura alguém preparado, mas procura alguém que tem disponibilidade para ser preparado. Ô Guilherme, é por isso que você tem que continuar nessa intensidade mesmo, porque o que fará Deus te usar não é a forma que você fala bonito, mas é a disponibilidade que você tem para aprender. Aí Deus está dizendo aqui para alguém nessa noite: se tiver Timóteo eu vou levar, se tiver Timóteo eu vou levantar, se tiver Timóteo eu vou assoprar, se tiver Timóteo eu vou me utilizar. Escuta isso aqui, Timóteo, guarda bem o que eu vou escrever para você. O período que eu estou passando não é muito bom. A cidade de Roma estava a passar por uma perseguição aos cristãos, liderada pelo imperador Nero, que os usou como bodes expiatórios após um grande incêndio na cidade. Apóstolo Paulo está sendo condenado. Mas entenda isso aqui: Paulo sabia que o fim da sua vida estava próximo, e por isso escreveu a Timóteo, exortando. A exortação é: persevere e não se envergonhe do testemunho do Senhor. Em 2 Timóteo, Paulo começa a escrever e dar instruções como agir em situações adversas. Capítulo de número 1 ao capítulo de número 12, nós vemos uma verdadeira aula de como o obreiro aprovado se porta mediante a situação adversa. O bom professor, ele te passa a prova, mas te dá um resumo para estudar, para que você não erre. Escuta isso aqui. Paulo começa a falar a Timóteo de uma forma carinhosa e com elogios à sua fé, não a fingida, adquirida talvez por sua mãe e sua avó. Paulo traz à memória a Timóteo a necessidade de manter viva a chama do dom de Deus, que estava sobre de ele mediante a imposição das suas mãos. Era Paulo dizendo: Timóteo, que eu liberei sobre você não pode parar agora, tem que continuar. Paulo ressalta a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe o que é lindo? É que Paulo, quando escreve a Timóteo dizendo a ele: não se envergonhe de testemunhar do Senhor meio de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo estava dizendo isso aqui: estar preso por ele não é vergonha. Estar preso por ele não é vergonha, mas é sinônimo de um ministério aprovado. Vou dizer de novo: estar preso por ele não é vergonha, mas é sinônimo de um ministério aprovado. Por quê? Porque um ministério aprovado em Deus é uma chamada incompreendida por homens. Eu vou dizer de novo isso aqui: um ministério aprovado em Deus é uma chamada incompreendida por homens. Paulo está dizendo: eu não somente estou preso por ele, mas agora sou prisioneiro dele. De primeiro momento eu fui preso por causa dele, mas hoje eu descobri que a melhor liberdade que o homem pode ter é estar preso nele. Aleluia! Eu vou dizer de novo isso aqui: Paulo de primeiro momento estava sendo preso por causa dele, mas quando Paulo percebe que está preso nele, é a melhor liberdade que o homem pode ter. Paulo termina sua carta a Timóteo: eu sou prisioneiro dele, Timóteo, mas fique em paz, não precisa ter dó de mim. Eu descobri o lugar, melhor lugar para que eu pudesse estar. Levanta a sua mão para cima, me deixa ser profeta para alguém nessa noite.
A profecia para quem veio adorar Jesus nessa noite é: o mundo, a liberdade para o mundo é poder fazer o que você quer fazer. A liberdade para Deus é saber que você pode, mas mesmo assim você diz: Senhor, melhor do que eu fazer tudo é perder tudo, mas sabendo que em ti eu posso todas as coisas. Ser prisioneiro de Cristo é difícil. Porque quando você está algemado debaixo de um teto de concreto com celas que te cercam, isso é estar preso sem ter o direito de sair. Ser prisioneiro com Cristo é estar com as mãos livres, sem corrente nos seus pés e sem concreto ao seu redor. Sabe o que é ser prisioneiro em Cristo? É não ter uma grade que te prende, mesmo assim você decide permanecer. É não ter algemas que prendem os teus braços, mas mesmo assim você decide adorar. É não ter corrente que prende os seus pés, mas mesmo assim você não para de caminhar rumo ao propósito. Ser prisioneiro de Cristo não é ser como prisioneiro do homem, porque prisioneiro do homem não tem o direito de ir e vir. Prisioneiro de Cristo tem o direito de ir e vir, mas ele decide ficar e permanecer. Paulo diz, capítulo de número 1, versículo número 10, que Cristo tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida da imortalidade por meio do Evangelho, e por isso que morrer por Cristo não é um ponto final à existência, mas é acesso à imortalidade nos entregue por intermédio da cruz do Calvário. Me deixa pregar. Quando Paulo está dizendo eu sou prisioneiro de Cristo, e Timóteo, o negócio é o seguinte: permaneça. Se eu posso conjecturar, parafraseando, é mais ou menos Paulo dizendo isso aqui. Sabe por quê? Que eu não mudaria nada do que eu estou passando hoje, porque eu sei o que eu vivi. Quando em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2 ao 4, ele me levou ao terceiro céu, e ele me apresentou coisas que não eram cabíveis para se escrever. Eu imagino Paulo dizendo nas minhas palavras: tá bom, tudo que eu vivi com ele nem se compara com a dor que estou sentindo por causa dele. Eu sei que eu estou sofrendo por ele, estou passando por isso por causa dele, mas quando ele me mostrou o céu pelo lado de dentro, eu gostei. Quando ele mandou glória, eu gostei. Quando ele me usou, eu gostei. Quando ele abriu a porta, eu gostei. Quando ele me curou, eu gostei. Quando ele me livrou, gostei. Agora que me prendeu, eu também não posso largar. Quem veio adorar, joga a mão pra cima e abre a mão. Quando ele me abriu a porta, eu adorei. Quando ele salvou minha casa, eu gostei. Quando me mandou glória, eu pedi glória, eu gostei. Só porque me prenderam, eu vou achar ruim, vou nada. As marcas que eu tenho e levo comigo é para me fazer lembrar. Sofrer com Cristo é bem melhor. Sofrer com Cristo é bem melhor. Eu não vim pregar para todo mundo nessa noite. Eu vim pregar para os prisioneiros. Eu vim pregar para os prisioneiros. Se tem prisioneiro aqui comigo, abre a boca e começa a fazer barulho de glória. Ele emana santo e a camanaia.
Eu estou sentindo uma graça de Deus para pregar por alguém aqui, Enquanto eu estava ali, Deus usou o evangelista Gabriel dizendo para mim: não tenha medo, não tenha medo. Então, se Cristo está comigo, o medo não me alcança. Se Cristo está comigo, Roma não me paralisa. Se Cristo está comigo, quem me abandonou não vou sentir remorso, porque se eu sou prisioneiro dele, eu sei que ele está comigo. Porque ser prisioneiro é alguém que não consegue se livrar de algo, como um prisioneiro da própria mente. Eu estou pregando para pessoas que você já tentou sair, já tentou correr, mas quando você repara, tu está tão próximo, tu já se envolveu demais, tu já conheceu muito, e quando você conhece muito já era, não dá. É por isso que nem o espinho mais que foi colocado sobre você, ele consegue te tirar dele. É por isso que nem o espinho que foi posto sobre você, ele é capaz de te tirar dele. Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui: o que eu tenho para fazer na sua história é tão grande, eu já vou parar de pregar. O que eu tenho para fazer sobre você é tão grande, mas escuta bem isso aqui. Quem foi que disse que sempre vai ser só vitória porque o mar se abriu? Quem foi que disse que sempre vai ser alegria porque o Jordão abriu para você passar? Quem foi que disse que sempre vai ser comemoração porque o quarto homem chegou dentro da fornalha? Quem foi que disse que sempre vai ter alegria porque a vasilha, o azeite da botija não faltou? Quem foi que disse que sempre vai ter maná na hora que você tem fome? Calma, estar preso com Cristo é não saber o dia que vai ter alimento. Estar preso com Cristo é não saber o dia que vai ter a água, mas é saber de uma coisa: não vai passar sede, não vai passar fome, não vai passar frio, não vai passar necessidade. Quem está preso nele, ele se responsabiliza pelo... Eu vou parar. Quem está preso nele, deixa tudo por ele. É isso aqui. A Bíblia diz que o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, a tempestade vem, mas ela permanece de pé. Enquanto o homem que constrói a sua casa sobre areia, a tempestade vem, mas a casa vai cair. A rocha é Cristo. Olha isso aqui. O homem que constrói a casa sobre a rocha, certamente se a dificuldade ou a tempestade vir, a casa permanece intacta. Eita, sabemos que dentro da Bíblia a rocha nada mais é do que Cristo. Só que sabe o que é interessante? Que Cristo não pode construir a casa por você. Cristo não constrói a casa, mas mantém ela de pé. É Cristo dizendo: o seu papel é construir a casa sobre a rocha, e o meu papel é manter a casa de pé quando o vento soprar. Alguém ficou de mão levantada? Então eu vou dizer de novo para alguém. Sabe que Deus está dizendo: o seu papel é colocar tijolo por tijolo, o seu papel é levantar muro por muro, mas o meu papel é dar estrutura para quando o vento soprar eu dizer: não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Não sei quem pega isso aqui, mas eu estou profetizando e a pastora Ilma está pegando lá atrás. Eu não sei quem vai pegar aqui na minha direita, mas eu vou profetizar. Deus está dizendo: você reparou que você tentou construir nos amigos, mas deu errado. Tentou construir na família, deu errado. Tentou construir na tua força, deu errado. Mas quando você constrói sobre a rocha está dizendo: eu me responsabilizo
responsabilizo em manter de pé. A casa de alguém não vai cair. A rocha se responsabiliza em manter de pé. Ô prisioneiro, me deixa contar uma notícia para você. Nem sempre vai ser só testemunho de vitória, mas fica tranquilo, porque ainda que termine na prisão de Roma como Paulo, fique tranquilo. A prisão de Roma consegue roubar o seu direito de ir e vir, mas não consegue roubar as lembranças do terceiro céu que ele te apresentou. Você lembra o que? Quando nós orávamos e cantávamos dentro da prisão, e as cadeias se abriu, quebrou, e o carcereiro recebeu salvação. Todos os cenários caóticos que você tem passado, prisioneiro, é testemunho gerado para que amanhã um Timóteo permaneça. Levanta a mão direita para cima. O Senhor colocou um Timóteo nas tuas mãos. Saiba bem como você vai escrever a carta para ele, porque as orientações que você der para ele será a continuidade do ministério que Deus confiou em você. Eu paro de pregar. Queima na súria. Escute isso aqui. Ser prisioneiro de Cristo é não entender como será o dia de amanhã. Ser prisioneiro de Cristo é saber que você não vai ter liberdade, porque prisioneiro em Cristo nunca esteve preso. Liberdade é para quem não tem o direito de ir e vir. É por isso que prisioneiro de Cristo não precisa de liberdade, não aguarda pela liberdade, porque prisioneiro de Cristo já tem acesso à imortalidade. Eu termino dizendo isso aqui, prisioneiro, eu sei que o dia mau vai chegar, eu sei que o cenário caótico vai fazer parte, mas seja forte, seja corajoso. Eu não sei se você pode fazer isso aqui, mas só coloca a sua mente agora dentro de uma prisão. Entra dentro de uma prisão lá em Roma agora. Paulo já está velho, Timóteo é tão novo, mas entra para cá. Paulo está escrevendo. Só que quando eu leio Paulo escrevendo a Timóteo, eu consigo ler de forma alegre. A carta me transmite alegria, mas isso não anula que Paulo poderia estar chorando. Paulo está escrevendo. Jesus está sentando alguém para dizer aqui nessa noite: não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Remarassúria. A imortalidade vos foi liberada por intermédio da cruz do Calvário. Nós não aguardamos liberdade, porque em Cristo Jesus nós somos livres. A igreja não aguarda liberdade, a igreja aguarda a volta do Cristo. A igreja não aguarda liberdade, a igreja aguarda a volta do Cristo. A igreja não está presa, a igreja escolheu ficar presa nele. Nós escolhemos. O mundo escolheu estar solto na ideologia deles. Nós escolhemos, enquanto eles vão, a gente fica. Enquanto eles vão, a gente fica. Enquanto eles desistiram, nós permanecemos.
Cadê os remanescentes que permanecem? Cadê os remanescentes que permanecem? Cadê os Pelemanacandarema Surimicandarabanaia? Urimicomanaramasuria? Eu tenho uma palavra para alguém nessa noite. Quem é prisioneiro está livre. Quem é prisioneiro está livre. Em Cristo Jesus. Eu sou. Quem é livre, diga glória a Deus. Quem é livre, diga aleluia. Vai se colocando sobre os seus pés, por gentileza. Em 2 minutos, 5 minutos no máximo eu paro. Mas tem algo que Deus quer fazer aqui agora. Deus já desceu manifestado o Espírito Santo sobre nós e foi muito lindo. Mas Deus ainda tem coisas para fazer aqui. E Deus está dizendo para mim, diga para a minha igreja, que eu quero derramar sobre eles o espírito de ousadia. Eu quero liberar sobre eles o espírito de autoridade. Eu não sei não, mas pastor, Deus está dizendo para mim, o que eu entreguei na mão da minha igreja não é para ficar guardado, é para usar. Usa Timóteo, usa Timóteo, usa Timóteo, usa Timóteo, usa Timóteo. Eu não sei se você pode, mas por gentileza, pegue na mão desse prisioneiro que está do seu lado. Pegue na mão desse prisioneiro de Cristo. Pegue na mão dele, porque Deus está dizendo para mim, enquanto a minha igreja pega as mãos, eu vou começar a derramar o espírito de autoridade aqui. Eu vou começar a derramar o espírito de ousadia aqui. Vocês não vão parar agora. O sinédrio não para a igreja. O sinédrio não para a igreja. Roma não para a igreja. Grandes reis caídos não pararam a igreja. Ninguém vai te parar, Timóteo. Ninguém vai te parar, Timóteo. Se tem prisioneiro com Cristo aqui hoje agora, eu te convido a começar a fazer barulho de glória a Deus. Porque enquanto você abre a boca para adorar, Deus vai começar a derramar ousadia. Cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? Tem Timóteo na casa? Tem. Cadê o Timóteo? Se tem Timóteo para adorar, abre a boca. Eu sou prisioneiro. Queria comigo agora. 1 minuto para você começar a dar glória. 1 minuto para você começar a adorar. Deus vai derramar o espírito de ousadia. Deus vai derramar o espírito de ousadia. Agora. Labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Deus levantará pessoas para te impulsionar a ir mais longe. E pousa sobre cada um de nós. Reacende a chama sobre a tua vida. Tá vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Que minha santa, minha, segura um pouquinho, derramaia. Essa pessoa talvez não saiba, mas ela vai passar por momentos de dificuldade. É normal, mas tudo bem. Cristo diz que se Ele venceu, nós também venceríamos. Cristo diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também irão vencer. E sabe o que é mais lindo? Eu vou te provar dentro da Bíblia que nós somos abençoados antes mesmo de sabermos quem Cristo é. Certo dia Jesus está orando dizendo: Pai, abençoa eles porque eu vou voltar. Aí Jesus pega e diz: abençoa também aqueles que não me conhecem, mas irão me conhecer por intermédio da sua palavra. Você já é abençoado muito antes de saber quem Ele era. Feche os olhos, por gentileza. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Emana sobre a canto e a camai. Satanás soprar dizendo que você está preso. Diga: ó, pense em uma prisão que não me aprisiona de nada.
repente uma prisão que eu decidi estar nela. Você tinha tudo para ter fugido já. Você tinha tudo para ter largado. Você tinha tudo para ter corrido. Você tinha tudo para ter desistido, abrindo mão desse ministério, jogado tudo pro alto. Aí Deus só ficou te observando e tu disse: quer saber de uma coisa? Já que eu cheguei até aqui, eu não vou abrir mão. Já que eu cheguei até aqui, eu não vou voltar para trás. Já que eu cheguei até aqui, eu não retrocedo. Já que eu cheguei até aqui, eu vou avançar. Aí Deus está dizendo: já que você permaneceu, já que você não foi embora, eu me responsabilizo agora. Nós iremos sair daqui nessa noite entendendo que estar preso em Cristo é não aguardar pela liberdade. Estar preso em Cristo é saber que nele eu sempre fui livre. A prisão do homem te limita, a prisão de Deus te impulsiona. A prisão de Deus te paralisa, a prisão de Deus te faz avançar. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. A partir de hoje, da Camayo, Johemia, Deremanchoria levastiu Kilia Clamacio, de Kemitria, Bravacio, Valawancho, Kidege, Vioforig de Mia Sancho, Kimia Camanturia Maia, Levastio Rebaracomanaya, do Kimia Triasai, Jomine Viosia Comanasuria Dori Mia Canta, Tove, Mia Soria Maia, Plemanchu Yasamia Comanaha. Entre ovia sancho remitria Kamasúria Plemanchuria Manasúria minha camaia Delemassúria, meu nome é grande para ti na terra. E camaraçó, eu marquei essa noite para me apresentar para ti. Delevasto que me acalamaia, porque antes de chegar dentro desta casa tu me disse assim: fala comigo e me dê uma direção. Débia Santria, porque tu entrou aqui hoje ansiosa em ouvir a minha voz, e achaste mesmo que terminaria este culto e eu não falaria contigo, porque tu achou que eu viria por um caminho, mas eu vim por outro. Maraciópria Camaia, tu disse: Deus, toma o teu filho para falar comigo. Só que eu tomei este para dizer para ti: quem foi que disse que eu perdi o controle? Quem foi que disse que eu te perdi de vista? Remítria, Camassúria. Quem foi que disse que a tua casa já foi destruída, se o meu nome é restituição? Quem foi que disse que Satanás vai bagunçar se eu cheguei para arrumar? Me calamai. Do me assaia do que mintria pramaia. Tu não entende a minha forma de fazer, tu não entende a minha forma de trabalhar, mas eu sou Deus do de repente que para o culto para falar contigo. Eu sou Deus do de repente que desço como surpresa na terra para dizer: porque pergunta onde estou se eu sempre estive do seu lado? Porque pergunta se eu estou em silêncio se eu nunca me calei para você? É por isso que eu trouxe o meu agora para dizer para ti: pode chorar mesmo, mas grita alto, porque eu tô chegando. Tu achou mesmo que eu deixaria você perecer agora? Tu disse: Deus, estou sozinha, cansei, não aguento mais. E tu falou: Senhor, como tem sido difícil permanecer sozinha, porque quem era para estar do meu lado não está. Quem era para ser muro não está sendo muro. Porque de um ano para cá tudo que você viu foi sua vida indo de cabeça para baixo.
Porque parecia até que as coisas estavam melhorando, quando de repente tudo ficou ruim de novo. E quando tu achou que a dor iria acabar, e Deus está dizendo, diga para ela que a traição degue a Sanchomitria Zamia, que trele para cobra que fizeram com o coração dela, não foi com o coração dela, mas foi com o meu. Diga para ela que quem trabalha no barro sou eu. E eu ouvi a voz dela dizendo, Deus, eu entrego nas suas mãos, porque do meu jeito não dá mais. Aí Deus está dizendo para você, moça, eu cheguei, e assim te digo, eu vou colocar no lugar aquilo que estava bagunçado, mas desamparada eu não vou te deixar. Calamanchúria, premassúria, porque está batida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quer saber que eu sou grande? Olha o abraço que tu pediu para mim. Eu vou te dar agora, mas esse abraço vai curar a sua alma, para você caminhar mais um pouquinho. Mas isso é só uma prova do meu amor por ti. Te digo, eu te vi, te ouvi, e essa noite eu te trouxe aqui, porque nem aqui tu estaria, mas eu precisava falar com a tua alma. Te amo, cheguei, e quando eu chego é para arrumar. Camassúria, tu sai daqui hoje, Remanchuria minha santa e amaia, porque a forma que tu entrou por aquelas portas, Satanás achou que tu ia jogar tudo para cima, mas eu te digo que eu cheguei como um reforço. Te abraço agora e te mostro que o meu nome é fidelidade na terra. Quantos podem dar glória a Deus? Você não deu glória a Deus porque não foi com você. Quantos podem dar glória a Deus? Deus falou para mim que a bagunça que Satanás queria fazer na casa dessa mulher está caindo por terra agora. Vou dizer de novo, Deus falou para mim que a destruição que haveria no casamento desta mulher está caindo por terra agora. Deus falou para mim que no lugar da vergonha vai ter dupla honra. Se você der glória a Deus, Deus começa a fazer algo novo agora. Quantos podem adorar ao nome de Jesus? É noite de milagre. É noite de milagre. A senhora, toca nela que atrás da senhora. A senhora de preto, atrás da senhora. A senhora, isso, atrás, isso. A senhora, faz assim com a mão. Você. Isso, faz assim. Presente. É o nome de Jesus para você. Presente. Diga para ela que eu sou presente. É misa maior. Que mitria. Diga para ela que eu sou alegria. E minha sombria calamaia. Diga para ela que eu sou socorro, bem presente na hora da angústia. Porque eu estou todo arrepiado, porque quem olha para você aqui bem arrumada, não imagina que a senhora se cansou. A exaustão bateu. Só que Deus está dizendo, diga para ela que nessa noite eu sou alegria. Sabe o que é ser presenteada? Porque até hoje tu presenteou muito, até hoje tu fez muito, até hoje tu entregou muito. Só que aí Deus está dizendo, diga para ela que chegou o tempo de eu mimar ela. Diga para ela que chegou o tempo de eu presentear ela. Ah, que coisa linda. Diga para ela que chegou o tempo dela ser cuidada agora. Camarachúria. Eu não sei quem crê nisso aqui não, mas Deus decidiu presentear esta moça aqui hoje. E se você crê comigo, levanta a sua mão, estenda para ela aqui por gentileza. Porque Deus está dizendo, diga para ela agora, David, que o meu nome é reforço para ela. Diga para ela que o meu nome é fortalecimento para ela. Enquanto a minha igreja está com a mão estendida para você, assim te diz o Senhor, tu vai sair daqui
aqui hoje presenteada, porque assim diz o Senhor: eu cheguei como fortalecimento para você. Só quem acredita, levanta a mão. Ele está na casa. Quando sente Jesus aqui, diga glória a Deus. Essa noite aqui é noite de milagre para quem crê, para quem crê, para quem crê, para quem crê. Levanta a sua mão, me deixa profetizar para você e me entrega o microfone. Eu quero profetizar sobre a tua história. Eu profetizo sobre a sua vida, que tudo aquilo que tentou roubar a alegria de Cristo em você vai se tornar impulsionamento para você viver a imortalidade de Cristo Jesus. Eu estou pregando e liberando para esta igreja de Passos nessa noite, e a profecia para alguém: ninguém mais te para, ninguém mais te para. Pastor David, quem foi que disse isso? O Espírito Santo disse isso. Ele disse: Paulo não vai, mas depois ele está dizendo: Paulo vai, porque ninguém mais te para. Levanta a mão, a notícia para alguém: ninguém mais vai te parar. Só quem quer nessa palavra, aplauda o nome de Jesus.